O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de 50 milhões de reais das contas pessoais do senador Marcos Duval por novos ataques recentes à corte e ao próprio ministro. E Marcos Duval criticou a decisão do magistrado em seu perfil no X, aspas, ultrapassa os limites do razoável e desrespeita frontalmente o artigo 53 da Constituição Federal. Além de inconstitucional, caracteriza-se como um verdadeiro abuso de autoridade, pois não houve qualquer comunicação prévia ao Senado Federal. Essa decisão, revestida de uma pena antecipada de caráter perpétuo, é absolutamente desproporcional e inconstitucional. A imposição de uma dívida de 50 milhões de reais não apenas impossível de ser quitada, bem como representa uma afronta à minha dignidade, fecho aspas. Marcos Duval ainda escreveu que havia, aspas, apenas R$1.000, fecho aspas, em sua conta, e além disso contou que tem como dependente sua filha e despesas vitais, como o plano de saúde de sua mãe, que enfrenta um tratamento contra o câncer. Aí o Marcos Duval dançou, porque a gente viu que o Alexandre de Moraes fez com a menina que estava com câncer de tireoide inicial, não deixou ela tirar a tornozeleira eletrônica para fazer a radioterapia, deu metástase no câncer e ele não tem nada a ver com isso. Além das contas bancárias, Alexandre de Moraes determinou novamente o bloqueio das redes sociais de Marcos Duval. O Instagram do senador já está fora do ar. E também está fora do ar, né, Luiz Arthur Nogueira, a imunidade parlamentar. Pavinato, você reparou que o ministro Alexandre de Moraes tem mais manchetes todos os dias do que Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Lula juntos? Tem alguma coisa muito errada aqui no Brasil. A gente compara o Brasil com a Venezuela, mas lá há uma coerência. A manchete é do ditador, é do Maduro. Aqui é de um ministro do Supremo. Tem alguma coisa errada. Então o Supremo que está governando o Brasil, é isso? É. Então pronto. Está respondido. É isso aí, Geisiane. Mas é exatamente isso, eu ri de desespero. Sabe quando você já tá rindo de desespero? Sim, exato, claro. Porque senão a gente chora. Senão a gente vai chorar. É exatamente isso, ele governa. Veja, a gente tá falando de um senador que tem as suas redes sociais bloqueadas. Por quê? Se ele é um dos representantes do povo, então quer dizer que ele meio que bloqueia também as ideias de quem votou nesse senador? Eu entendo isso. Se eu votei em um fulano, o fulano tá lá, ele sequer tem acesso à rede social dele, que é a praça pública contemporânea, significa que as ideias que eu acredito que aquele representante está ali representando, elas também não podem circular. Por quê? Essa é a minha pergunta. Por que, se aqui, supostamente, é uma democracia? E a democracia parte da premissa da pluralidade, aí sim, pluralidade de ideias. Então, não é uma democracia? Ora bolas. Mas aí, ao dizer isso, automaticamente eu já me enquadro em algum tipo de crime, que eu não sei qual que é também, porque ninguém nunca comunica qual é o crime, e aí eu corro o risco de estar falando isso, posso estar incitando alguma coisa contra alguma instituição da República Brasileira e aquela coisa toda. É isso, é a situação do Brasil. A gente estava falando agora da Venezuela, a gente veio para o Brasil, parece que estamos aqui vamos quebrar a fronteira. Para quê? Vamos fazer um país só, porque parece que a gente está aqui no mesmo território. Não dá, e aí o que você vai fazer? Se eles não forem a mesma pessoa, o Moraes e o Maduro, como é que você resolve verdade, isso aí? Né? Como é que ele vai aparecer os dois ao mesmo tempo, né? Como é que ele vai fazer? Agora, se forem duas pessoas, quem é que vai? Vai ser uma guerra fratricida. É inacreditável, é completamente inacreditável. E mais uma vez o estrangulamento financeiro, né? Ele coloca o estrangulamento financeiro, ele tira as redes sociais de praxe. Isso foi feito com todas as pessoas que são opositoras do regime no Brasil. Então assim, a gente está há 5 anos noticiando as mesmas coisas, todos aqueles que são os opositores do regime ditatorial que se instaurou no Brasil por meio de algumas pessoas que ocupam o judiciário, são perseguidas, são presas, tornozeleira eletrônica, não têm acesso à própria fala, não tem acesso a pensamento, não tem acesso à rede social e não tem acesso ao próprio dinheiro, ao próprio patrimônio. O que é uma forma de você estrangular a pessoa. Eu fico me perguntando se um juiz de Suprema Corte ele não tem alguma coisa mais importante para fazer, porque, afinal de contas,
se todas as notícias que ficam chegando pra gente é de que um antagônico ou alguém de que ele não gosta, um desafeto, vai ser preso ou vai ter as contas bloqueadas, será que o Brasil, como um todo, a nossa república não merece um pouquinho mais de atenção em questões um pouquinho mais importantes do que um senador? E outra coisa, tem como pagar esses 50 milhões? Não tinha um apartamento que tinha um monte de mala de dinheiro exatamente nesse valor de 50 milhões? Mas esse dinheiro, ele... Agora ele tá numa situação jacente de classificação jurídica porque ele é prova ilegal. Então, mas tá lá, é um número exato. 50 milhões, dá uma ajudinha. Pois é, mas ninguém se toca disso aí. Se é que tem esse dinheiro ainda, né? Vai saber. Você veja, né, professor? Imunidade parlamentar e bosta, a bosta vale mais porque você vende para adubo. Aí você pega, vamos pegar aqui as coisas do Alexandre, né? No Brasil, se você morre num acidente de trabalho, a jurisprudência te dá, olhe lá, R$200 mil, tá? Pela dano moral da morte do familiar. Aí falou mal do ministro a 50 milhões. Né? Eu vou falar, nossa senhora, de onde sai um valor desse? Ele calcula com parâmetros no CAD-MDMC? Conhece o CAD-MDMC? É o Centro de Estatística Aplicada do meio do meu... Ele tira esse valor de lá, não é possível. Aí eu pergunto, falou mal de mim. Aí eu pergunto o seguinte, se cada um dos 1.345 brasileiros, que ele já chamou de terroristas, entrarem com uma ação contra ele, vai ser contra. A gentalha vai ser R$5, que vai ser arbitrado. Porque só ele tem um valor, uma aura, uma honra a ser protegida que ninguém mais tem, que a gentalha não pode ter. E por fim, como ele mesmo falava quando ele não era ministro, vale lembrar, qual é a defesa do Alexandre de Moraes com relação à liberdade de expressão e agente público? Quem não quer ser alvo de crítica, não seja agente público, político. Vai viver sua vida privada. Mas agora ele quer ser agente público e enfiar a vida dos outros na privada. Exatamente. Olha, Pavinato, que coisa... Primeiro nos assusta o legislativo na sua covardia. Cedo ou tarde, eu vou contar um segredo bem baixo aqui para todos os deputados e senadores. Pode se preparar que eles vão pegar vocês. Se vocês acham que aquele que está do lado não te atingiu, porque você não tem nada a ver com isso, existe até poemas que falam isso referindo à Alemanha, numa determinada época. É bom vocês se prepararem, que eles vão pegar também. Essa covardia... que a gente sabe que eles já estão monitorando e impedindo o nosso direito de contestação, isso já é explícito. Agora, a covardia diante do desrespeito à imunidade parlamentar e ao direito que o parlamentar tem de poder se expressar de todas as formas, isso é chocante. Quando nós estivemos em Brasília para acompanhar a sabatina do atual ministro do Supremo, Flávio Dino, nós fomos entrevistar alguns senadores, vários, muito covardes, saíram correndo, outros vieram falar. O Marcos Duval veio conversar conosco. E foi muito interessante porque ele disse, quero conversar com vocês só para mandar uns cumprimentos para o Pavinato, mandar um abraço por todo o trabalho que estava fazendo. Disse, senador, o senhor poderia dar uma entrevista para a gente? Ele falou assim, eu não posso. Eu estou proibido de me manifestar em qualquer circunstância que seja, de rede social, qualquer circunstância que seja. Veja, a multa era de R$100 mil. Para aqueles que estavam entrevistando e para ele que deu a entrevista, segundo foi informado lá pelas pessoas que estavam em volta. Eu fiquei tão assustado porque quando a gente olha, diz, mas espera aí. Aí eu me arrependi, inclusive, de várias vezes ter falado, não é possível, o Marcos Duval não fala coisa com coisa. Que senador é esse que não fala? Aí ficou claro. Ele não pode falar coisa com coisa, porque se ele falar coisa com coisa, a multa vem na cabeça dele só por ele se manifestar. Aí a gente para perguntar, já atingiram o povo? Ok, o povo não percebe ainda, porque eles estão pegando a elite, estão pegando aqueles formadores de opinião e estão pegando aqueles que estão produzindo o direito à democracia, que somos nós e são vários outros, estão indo ali. Mas os parlamentares já foram pegos também. A culpa é exatamente desses parlamentares. Quando você falou, e é um pedido que eu faria à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes, quando você falou, é o filósofo rei. Eu pediria que ele lesse a República de Platão.
porque a república é uma tradução latina do politeia, o termo seria politeia, que no Não latim tem tradução. Na tradução Cícero fez esta escolha totalmente abelolada. Não, mas porque ele significa coisa pública. Era isso, tanto na Grécia, o politeia, quanto república é coisa pública. Mas por que eu gostaria que ele lesse? Cai como uma luva quando você falou isso. Porque a república, o politeia, falem como quiser, é uma discussão sobre a justiça. E eles produzem um Estado, uma cidade, uma sociedade equilibrada, porque só numa sociedade equilibrada é que pode haver justiça. E nessa sociedade equilibrada, ninguém quer governar, porque sabe que é o maior servidor. Então faria um pedido a ele, leia a República, entenda a ideia de filósofo rei, seja um filósofo rei, se afaste. Porque a ideia é que ninguém quer governar. Acaba caindo para aqueles que as pessoas escolhem, porque todos sabem do dever de governar, buscando o equilíbrio e respeitando todos os cidadãos.